Boa tarde a todos, boa tarde a doutor Eduardo Mata, boa tarde aos associados que estão aqui presentes, nos acompanhando nesta live. Esta aqui é a terceira live que nós estamos realizando. A primeira live foi com o doutor Paulo Modesto, promotor de justiça, sobre o tema reforma da Previdência. Em seguida, tivemos uma live com o doutor Jeremias, que tratamos também, em alguma medida, sobre essa questão relacionada à Previdência, mais especificamente a Previdência complementar. E estamos agora partindo para a terceira live, agora com o doutor Eduardo Mata, a respeito desse assunto, disponibilizando aí aos associados muito conteúdo a respeito da Previdência. Infelizmente, Narti não pôde se fazer presente por conta de um contratempo de saúde, mas ela desejou muito sucesso aqui a todos nós neste evento. Bom, doutor Eduardo Mata, ele é superintendente da Suprev desde 2018, é bacharel em Direito e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado da Bahia. Tem 14 anos de experiência na Previdência Estadual. Então, é ele agora que terá a palavra para falar sobre reforma da Previdência, a Previdência dos magistrados, de um modo geral. A expectativa é que a fala de Dr. Eduardo Mata dure aproximadamente 50 minutos. Em seguida, nós abriremos a oportunidade para que os associados formulem perguntas. Podem se inscrever através do chat, vai sinalizando no chat aí que deseja formular alguma pergunta. Eu peço para que Luciano faça esse controle aí, por favor, Luciano, dos interessados em fazer perguntas. Vai fazer uma espécie de uma lista para ir posicionando cada um dos interessados em formular perguntas. E ao final da apresentação, ao final da explanação do Dr. Eduardo Matas, nós abriremos o microfone na ordem que foi feita aí de acordo com os chamados, registrados por Luciano, e Dr. Eduardo Mata, se possível, irá nos responder. Essa, basicamente, será a dinâmica do nosso evento de hoje. E antes de dar a palavra ao Dr. Eduardo Mata, eu agradeço por ter aceitado o convite formulado pela AMAB. O convite foi prontamente aceitado, aceitou o convite. Tivemos inicialmente uma necessidade de ajustar agendas, mas assim que isso foi ajustado, o evento foi confirmado e hoje estamos viabilizando. Então, registro aqui, doutor Eduardo Mata, os agradecimentos através da AMAB. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao doutor Luiz Henrique pelo convite e à AMAB pelo convite para conversar aqui com vocês sobre a reforma da Previdência. E eu vou disponibilizar aqui com vocês uma apresentação para ir guiando a gente sobre os tópicos mais práticos e que afetam mais diretamente a nós, servidores, no que diz respeito à reforma da Previdência e os benefícios previdenciários que nós e nossos dependentes podem ter, né? Então, eu vou disponibilizar aqui a apresentação e a gente vai conversar, como disse o doutor Luiz Henrique, ao final, vocês aí vão se inscrevendo e ao final a gente tira as dúvidas, tá? Eu vou tentar ser sucinto na apresentação, porque o tema realmente é muito, muito abrangente, é muito grande. A gente fez realmente essa reforma bastante extensa, espelhada na reforma do governo federal, mas com algumas diferenças, que é isso que basicamente eu vou trazer aqui para vocês. Bom, reforma da Previdência. Como eu já comecei falando, nós buscamos fazer aqui no estado da Bahia uma reforma baseada na reforma do governo federal, na emenda constitucional 103 de 2019, porém com características próprias. Foi nos solicitado que fizéssemos, inclusive, uma mitigação na maioria dos itens. Então, a gente fez uma pesquisa grande nas reformas que os outros estados estavam fazendo e trouxemos para aqui para a Bahia uma reforma, como eu disse, parecida com a reforma do governo federal, porém com alguns aspectos amenizados. Bom,
Então, isso que eu vou passar aqui para vocês. Então, a nossa reforma, ela veio através da emenda constitucional número 26 de 2020, né, emenda à Constituição do Estado da Bahia, e depois houve essas duas leis que regulamentaram a reforma. Para nós aqui, mais importante, a primeira, a 14.250, de 19/2/2020, que é a que diz respeito aos servidores civis. A de baixo diz respeito apenas aos servidores militares. Então, vamos enfatizar aqui, até pela questão do tempo, as alterações no regime para os servidores civis, que certamente é o caso de todos nós aqui. Eu também sou servidor do Estado, já trabalhei até no tribunal, mas sou servidor aqui do Poder Executivo, e também estou aí nessas mesmas regras que todos nós, todos vocês. Bem, eu vou começar falando aqui sobre uma alteração que foi trazida pela reforma, mas que não tem sido muito falada, que é a acumulação de benefícios. Então, o que é que a gente está falando aqui sobre acumulação de benefícios? Aqui é a previsão legal na emenda constitucional 103, mas essa acumulação que eu estou me referindo, ela se refere à acumulação de benefícios de pensão com aposentadoria, ok? Então, não é atingido por essa nova regra de acumulação se você tiver várias pensões no mesmo regime ou em regimes diferentes, ou se você tiver duas aposentadorias também, resultantes de cargos acumuláveis. Isso aí tudo bem. Não é atingido pelo que eu vou explicar para vocês. A alteração que se deu em relação à acumulação é se nós acumularmos pensão com aposentadoria, os dois benefícios, um com o outro. Então, como é que vai ficar agora o sistema? No caso dos servidores, qualquer um que adquirir o segundo benefício a partir da emenda 103, ele terá que fazer uma opção, como está explicado aí. Ou seja, eu tenho uma aposentadoria e agora me habilito e vou receber uma pensão por morte. Eu vou escolher o maior desses dois benefícios para receber integralmente, e o menor dos benefícios eu irei receber apenas uma proporção, um percentual deste benefício, de acordo com essa tabela que está aqui. Portanto, até um salário mínimo, 100%, de 1 a 2 salários mínimos, 60%. Isso é progressivo, tá? Como uma tabela de imposto de renda. De 2 a 3 salários mínimos, 40% desse valor. De 3 a 4, 20% desse valor. E o que exceder 4 salários mínimos, 10% disso. Para ficar um pouco mais claro, eu dei aqui um exemplo. O João da Silva, ele tem dois benefícios. Uma aposentadoria pela União, no valor de R$12.000, e ele tem também agora uma pensão aqui pelo Estado da Bahia, no valor de R$8.000. Pela regra anterior, ele iria receber os 12.000 lá, os 8.000 aqui, tudo tranquilo. Agora, com a alteração, ele vai receber os 12.000 de lá, que é o maior benefício, ele vai escolher 100% desse maior benefício, e o menor, que era 8.000, vai passar a ser, fazendo aqui a tabela, R$2.681. Então, eu botei aqui as faixas direitinho, ó, até um salário mínimo. Isso aqui era com valor ainda de 2020, tá, pessoal? O salário mínimo aumentou para 1.100 e a gente não atualizou aqui. O valor é um pouco maior, mas em valores de 2020 seria esse valor aqui, 2.681, tá? Então, 100% até um salário mínimo e as outras faixas até completar o valor do segundo benefício. Ok? Então, quem tiver agora dois benefícios distintos de aposentadoria e pensão, pode ser em quaisquer regimes, pode ser uma pensão no Espírito Santo e uma aposentadoria aqui na Bahia, ou no regime geral, e etc., terá essa redução no seu menor benefício. Então, aí, pegando o exemplo aqui do João, ao invés dos 20.000, ele vai receber 14.600, ou um pouco mais, porque o salário mínimo aumentou, mas aí é um pouquinho.
Então, sobre a acumulação de benefício, eu queria passar rapidamente esse ponto para vocês, porque é uma coisa importante que muita gente não está ainda ciente disso. Agora, vamos para o segundo benefício previdenciário que nós temos. O primeiro benefício previdenciário, o segundo tópico aqui, que é a pensão previdenciária, a pensão por morte. Como todos os colegas devem saber, quando o servidor falece, ele pode deixar a pensão previdenciária para os seus dependentes. Quem são esses dependentes pela legislação do Estado da Bahia, na verdade, também pela legislação federal? Cônjuge, companheiro ou companheira, filho enteado ou tutelado até 24 anos, eu vou explicar direito essa categoria, porque houve uma mudança. Então, essas três modalidades de dependentes, eles têm dependência presumida, então eles não precisam comprovar a dependência financeira. Já os demais dependentes, que é ex-cônjuge pensionado ou pensionada, e filhos solteiros de qualquer idade com incapacidade permanente para o trabalho, eles têm que comprovar a dependência econômica. Os pais inválidos também podem ser dependentes do ex-servidor, desde que ele não tenha nenhum desses dependentes. Então, se um servidor falecer e não tiver nem cônjuge, nem companheiro, nem ex-cônjuge pensionado, nem filho inválido maior, nem filho menor, aí sim os pais inválidos podem receber a pensão. Também precisam comprovar a dependência econômica, naturalmente. Então, essas são as categorias de dependentes que nós temos para a pensão previdenciária. Eu vou explicar com calma daqui a pouco o filho menor e o filho até 24 anos. Uma outra inclusão que foi feita agora na Lei 14.250 é a prescrição. Então, é importante ficarmos atentos a isso. A pensão, ela agora tem um prazo prescricional de 5 anos a partir da data do óbito do ex-servidor, ressalvadas as condições de menores incapazes e ausentes. Então, nós temos um prazo de 5 anos para solicitar a pensão, sem que haja a prescrição. Outro ponto importante é que há um prazo, esse aí é diferente, de 30 dias para que a pensão seja retroativa à data do óbito. Ou seja, se o servidor falecer e a pensionista ou pensionista solicitar dentro de 30 dias, ele vai receber retroativo à data do óbito. Se ele esperar passar mais do que 30 dias, 2 meses, 1 ano, ele vai receber a pensão, mas só a partir da data do requerimento, não mais retroativo à data do óbito. Bem, duração do benefício. Há agora uma tabela fixa para a duração da pensão dos cônjuges companheiros ou ex-cônjuges pensionados. Então, essa tabela de duração da pensão, ela depende da idade do companheiro, companheira, etc. Cônjuge, etc. Se ele tiver até 21 anos de idade, então, está aqui a primeira linha, né, a idade menor do que 21, vai receber a pensão por 3 anos. E assim por diante, como está aqui a tabela. De 21 a 26 anos, dura 6 anos. De 27 a 29, 10. De 30 a 40 anos de idade, 15. De 41 a 43, 20. E acima de 44, acho que faltou aqui, mas acima de 44 ela é vitalícia. Bom, esse é o tempo de percepção da pensão para cônjuge, companheiro, companheira e etc. Filho enteado ou tutelado é outra forma de duração da pensão, naturalmente. A pensão permanecerá até os 24 anos do filho menor, desde que comprove semestralmente, a partir dos 18 anos, estar estudando em instituição de ensino superior e não possuir renda. Esse é um item muito importante porque essa modalidade de pensão ela já tinha sido retirada do ordenamento jurídico desde 2002. Praticamente nenhum estado tem mais.
Porém, aqui no estado da Bahia foi decidido, nesta reforma de 2020, da emenda constitucional 26, retornar essa categoria do pensionista filho receber a pensão até os 24 anos, se ele comprovar que está estudando em instituição de ensino superior. Então, nós estávamos já desde 2002 até agora, 2020, sem essa modalidade. O filho recebia só até os 18 anos e acabou. Agora, com a emenda 26, retornamos essa categoria do filho estudante universitário receber a pensão até os 24 anos, desde que comprove estar estudando em instituição de ensino superior. Então, ele fica comprovando semestralmente que está estudando e que está frequentando a instituição, e aí a pensão vai sendo prorrogada até os 24 anos. Bom, como é o cálculo dessa pensão? Isso aí houve alteração significativa. A pensão ela pode decorrer de duas situações. O servidor que faleceu, ele podia já estar aposentado ou ele podia estar em atividade. Se ele estivesse já aposentado, a base de cálculo da pensão é a remuneração do último contra-cheque dele, como aposentado. Se ele estivesse em atividade, aí a composição da pensão, quer dizer, o valor base da pensão, ele é calculado como se o servidor estivesse se aposentando por invalidez permanente na data do óbito. Então, essa foi uma inovação trazida pela reforma, que há de se fazer, então, um cálculo de quanto seria a aposentadoria dele se ele fosse se aposentar naquele momento do óbito, e a pensão será aquele valor. Quer dizer, a base de cálculo da pensão será aquele valor. Essa é uma alteração significativa. Como é que calcula isso? A incapacidade permanente é calculada da seguinte forma. Tira-se a média das 90% maiores remunerações que ele recebeu durante toda a vida dele, e o valor é 60% dessa média, mais 2% por cada ano de serviço, de contribuição, que ele tiver acima de 20 anos, se for homem, ou acima de 15 anos, se for mulher. Portanto, para que a base de cálculo da pensão seja 100% da média, o homem aí precisaria ter 40 anos de serviço e a mulher 35. Portanto, vocês já estão percebendo que a pensão para o servidor que morrer em atividade já vai ter uma redução, provavelmente, aí no seu cálculo, na sua base de cálculo. Na base de cálculo, ainda vai ter outra redução na frente. Então, essa é a base de cálculo da pensão para o servidor que falecer em atividade. A partir desta base de cálculo, nós vamos calcular a pensão. Então, cálculo do benefício a partir do valor de referência, que é essa base que eu estou falando. Que ou é a remuneração do inativo, ou é esse valor que ele receberia se estivesse aposentado por invalidez no dia do óbito, na data do óbito. A pensão é calculada, então, da seguinte forma. Se o pensionista não tiver incapacidade, nenhum dos pensionistas, o valor da pensão é 50% deste valor de referência, mais 15% por pensionista. Então, assim, no mínimo já é 65%, né? Porque se tem algum pensionista, já vai para 65%. Então, é no mínimo 65% daquele valor. E, claro, que pode chegar até 100% se tiver mais pensionistas, né? Se tiver 2 pensionistas, já vai para 80%, 3 vai para 95%, 4 já é 100%. No máximo, naturalmente, é 100% do valor. Então, percebam que ainda há uma possibilidade de reduzir aquele valor da base de cálculo de acordo com a quantidade de pensionistas habilitados. Esses pensionistas, naturalmente, dividirão entre si esse valor da pensão. Então, se tem 3 pensionistas, cada um vai ficar com 1/3 do benefício. A divisão ela é igual entre todos os pensionistas que estiverem habilitados e com o benefício deferido. Ela é dividida igualmente a pensão. Se houver algum pensionista com incapacidade permanente, o valor é um pouco maior, é 100% até o limite do regime geral, 6.000 e tantos reais, e o que superar esse valor é que segue essa regra de 50% mais 15% por pensionista. Então, dá uma melhoria
razoável se tiver algum pensionista com incapacidade. Aí eu dei aqui um exemplo de um servidor mesmo, João da Silva, ele morre, o valor de referência da pensão dele era R$10.000, aquele valor de referência, a média calculada dele deu R$10.000. Ele possui 2 pensionistas, uma viúva, Maria da Silva, cônjuge, e um filho menor. Neste caso, a cota familiar da pensão dele é 50%, que é 5.000, mais 15% por cada um dos pensionistas, então mais 3.000, fica 8.000. Então, aquele salário dele que era 10, a pensão será 8. Dividida por cada um dos 2 dependentes, cada um vai receber 4. Então, aí fica um exemplo bem claro de como será calculada a pensão desse servidor. Valores maiores, vocês naturalmente só fazerem a mesma conta. Um ponto importante é, quando cessar um dos benefícios dentre o rol de pensões vinculadas ao ex-servidor, a cota-parte deste benefício não é revertida para os demais. Mas o que é a cota-parte? A cota-parte não é o R$4.000 desse exemplo aqui. A cota-parte é o 1.500. Então, na hora que o filho dele atingir a maioridade, esse filho vai sair da pensão. Esses R$1.500 vão sair. A pensão vai passar a ser 6.500, nesse exemplo aqui. E esses 6.500 ficarão integrais para a cônjuge que permanece sendo pensionista. Entenderam? Então, a reversão, que se chama, da pensão, quando um dos pensionistas sai, é feita desse modo. Se recalcula a pensão, tirando os 15% daquele pensionista, e aí redistribui entre os remanescentes. Ok? Bom, então já falei aí sobre pensão e sobre a parte inicial de acumulação de benefícios. Claro que vocês fiquem à vontade aí para perguntar, eu já vi que tem algumas perguntas, pode suscitar dúvidas e aí a gente volta aos temas. Sobre pensão, teria várias outras coisas para falar, mas eu realmente estou me atendo mais nas modificações que foram trazidas pela reforma da Previdência. Se vocês tiverem alguma dúvida geral sobre pensão que eu não tenha abordado, perguntem que aí na hora, no final, eu falo. Bom, aposentadoria. As mudanças mais significativas na reforma vieram no âmbito da aposentadoria. Tipos de aposentadoria. A gente tem, de modo geral, 4 tipos de aposentadoria. A aposentadoria por incapacidade permanente. Então, quando o servidor não tem mais capacidade laboral, ele não tem condição de trabalhar, isso tem que ser naturalmente, devidamente atestado pela Junta Médica do Estado. A aposentadoria voluntária, quando o servidor completa os requisitos para a aposentadoria e solicita voluntariamente o seu afastamento. A aposentadoria compulsória, quando o servidor completa a idade limite para permanecer no serviço público, que hoje é 75 anos. E a quarta modalidade, aposentadorias especiais. São benefícios direcionados a servidores que trabalham em situações que a lei considera especiais, que a lei considera que devem ter um tratamento diferenciado. Isso aí tem quem trabalha exposto a agentes químicos, físicos, biológicos, nocivos à saúde, servidores com deficiência física, professores, policiais civis e agentes penitenciários. E policiais militares também, que já estão até afastados, né, do regime próprio, e tem agora um regime à parte. Mas eu não vou tratar deles aqui. Mas essas são as modalidades todas de aposentadorias especiais, que eu não vou entrar tanto aqui no mérito de cada uma, porque ficaria muito longo e eu acho que talvez cansasse os colegas. Bem, alguns conceitos importantes sobre a aposentadoria que é bom a gente alinhar antes de eu começar a falar mesmo de cada regra. Um conceito muito importante é o seguinte: quando a gente fala de aposentadoria, a gente tem 3 momentos que a gente tem que entender de forma clara. O primeiro momento são as regras gerais atuais. As regras atuais, elas valem para quem entrar no serviço público a partir do momento em que essas regras foram
editadas. Por exemplo, quem entrar no serviço público a partir de 31/1 de 2020, que foi a emenda constitucional, vai entrar nas regras gerais atuais. Então, primeira condição é regras gerais atuais para quem entrar no serviço público a partir daquela data da emenda. Segunda situação é a situação de regras de transição. Como o nome já diz, transição, elas valem para quem já era servidor público no momento em que aquelas regras entraram, mas ainda não tinha adquirido direito, que é o caso de praticamente todos nós aqui. Nós já éramos servidores públicos agora em 2020, quando entrou a reforma, mas a gente não tinha adquirido ainda o direito a se aposentar por nenhuma regra. Então, nós estávamos em transição. Então, para nós, vão existir regras de transição. Então, esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo é o grupo de quem adquiriu o direito antes dessa mudança. Esses aí, naturalmente, como está dito aqui no slide, não terão suas regras modificadas pela emenda. Se a pessoa já adquiriu o direito antes, vocês sabem disso muito melhor do que eu, essa pessoa não vai ter os seus direitos modificados pela emenda. Mesmo que ele não tenha ainda exercido, né? Pode estar trabalhando, recebendo abono de permanência, não quis se aposentar ainda, mas no dia que ele for se aposentar, naturalmente ele vai se aposentar com as regras de direito adquirido anteriores. Então, esses três momentos são muito importantes para a gente ter sempre na cabeça. Direito adquirido, eu já falei, é isso. Integralidade é outro conceito importante. As pessoas falam muito, eu quero me aposentar com integralidade e paridade. Então, eu vou falar logo desses dois conceitos. Integralidade se dá quando os meus proventos de aposentadoria são calculados de acordo com a remuneração que eu recebia em atividade no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, usando como base aquele meu contra-cheque da atividade, as parcelas que eu recebia, as gratificações. Então, essa é a chamada integralidade, quando a aposentadoria se baseia nas parcelas que você recebia na atividade. Essa forma de cálculo ela se opõe à forma a forma atual, que é a forma de cálculo da média. Cálculo da média, você pega toda a remuneração da pessoa durante toda a vida e calcula uma média dessa remuneração. Ela não leva em consideração cada parcela recebida. Então, integralidade é esta forma de calcular que se opõe, vamos dizer assim, ao cálculo da média. Outro conceito importante é a paridade. Paridade significa o servidor aposentado receber os mesmos reajustes que o servidor ativo. Portanto, depois de aposentado, depois de fixados os proventos de aposentadoria, quando houver reajustes para os ativos, o inativo que tem paridade vai também receber esse mesmo reajuste. Certo? Então, a paridade diz respeito a reajuste. É importante também todo mundo saber isso, porque quem não tem paridade, como é que reajusta a sua aposentadoria? Reajusta de acordo com o índice geral do regime geral, do INSS, que todo ano tem um índice no início do ano. 3%, 5% é um índice pequeno, mas tem. Percebam que você se aposentar sem paridade não necessariamente é pior, porque você terá o reajuste geral do governo, do RGPS, do regime geral, enquanto que quem se aposenta com paridade vai ter o mesmo reajuste do ativo. O ativo pode ficar sem reajuste, como tem acontecido, né? Então, é uma situação que sempre se deve analisar, se a paridade ela é benéfica ou não. A maioria das vezes, a paridade ela é melhor para o servidor, mas depende. Eu estou só alertando que sempre nós devemos observar e analisar cada caso para saber. Bom, outro conceito importante que eu falei aí da integralidade, que não se confunde com proventos integrais. Integralidade eu já expliquei o que é. É quando você calcula de acordo com as parcelas. Os proventos integrais é uma expressão que é tecnicamente utilizada
quando a aposentadoria não é proporcional. Ou seja, se eu me aposento pela média, mas eu tenho direito a 100% da média, eu vou me aposentar com proventos integrais. É a média sem redução. Proventos proporcionais seria se eu não tivesse 100%. Então, eu vou ter 90%, 80% da média. Certo? Então, é um conceito importante também a gente saber diferenciar a integralidade de proventos integrais. Bom, previdência complementar é um outro conceito importante aqui que vocês já devem conhecer, porque vocês tiveram conversa aqui com o Jeremias, né? Como já foi dito, do Dr. Luiz Henrique. Mas, de qualquer forma, é importante colocar que o regime de previdência complementar ele passou a viger aqui no estado da Bahia a partir de 2016, 29/7/2016, e quem entrou no serviço público a partir desta data já terá, né, a sua aposentadoria limitada ao teto de 6.000 e tantos reais, o teto do regime geral 6.300 e alguma coisa, e o resto do valor para complementar essa aposentadoria será através do regime de previdência complementar, não será aqui através do regime próprio de previdência do RPPS do Estado, o chamado FUNPREV, ou BAPREV, etc. Então, a previdência complementar já muda essa lógica aí. Quem se aposentar já na vigência da previdência complementar só vai receber até o teto, e o que superar o teto vai ser através da previdência complementar, que tem outras regras, outros benefícios, depende de quanto você contribui. Isso aí eles devem ter explicado melhor aqui para vocês. Bem, agora então vamos entrar nas regras propriamente ditas a partir da emenda constitucional e da reforma, da emenda 26 e da reforma da Previdência aqui do Estado. Bom, os requisitos de regra geral, veja como está escrito, ó, aposentadoria voluntária, regra geral. Então, é para quem entrar no serviço público a partir de 2020. Entrou, né? Homem, 64 anos de idade, mulher, 61. Aí, o governo federal era 65, 62. A gente reduziu um ano aqui no estado da Bahia. 25 anos de contribuição no mínimo, 10 anos de serviço público. Certo? Então, isso aí são requisitos mínimos. Com esses requisitos mínimos, você pode se aposentar. Como é que vai ser calculado esse benefício? Regra geral. Regra geral é a média. Média das contribuições. Como é essa média? Nós pegamos todas as remunerações que o servidor recebeu desde quando ele ingressou até a data da aposentadoria, atualizamos essas remunerações para o valor de hoje, pelo índice oficial de atualização do governo. Essas remunerações, então, elas são todas colocadas numa planilha, no sistema. As 10% piores são eliminadas e tira-se a média das 90% maiores remunerações. Essa média é o valor da aposentadoria. Esse valor será proporcionalizado a 60% até 20 anos de contribuição, mais 2% por cada ano que ultrapasse esses 20 para o homem e 2% para cada ano que ultrapasse 15 para as mulheres. Essa também foi uma modificação aqui do estado da Bahia. Pela regra da reforma federal, seria 20 anos tanto para o homem quanto para a mulher. A gente aqui reduziu 5 anos para a mulher. Portanto, fazendo uma conta rápida aí, a média só vai ser realmente de 100% para o homem com 40 anos de contribuição e para a mulher com 35. Fazendo a conta rápida aí dessa regra, não é? 60% mais 2% por ano que ultrapasse 20 para o homem, 15 para a mulher. Então, 40 e 35 para ficar 100% da média, certo? Esta é a forma de cálculo da aposentadoria na regra geral, a partir de agora, para os servidores públicos daqui da Bahia. Aí a gente tem um exemplo aqui rápido de uma mulher que queira se aposentar com 25 anos de contribuição, mas que já tem a idade, né, de 61. Como seria isso? Aí calculou a média dela, chegou a 10 mil reais. Quanto é esse percentual? 60 mais 20%, porque ela tem 10 anos a mais do que os 15,
Então, 60 mais 20, 80% da média, ela aposentaria com 8 mil. Só um exemplo aqui simples para se entender esse cálculo. Bom, essa é uma forma de cálculo, né? É a forma de cálculo da média. Agora, como é que se calcula a integralidade? Para quem tiver a integralidade. Que eu vou dizer mais na frente quem tem. A integralidade, como eu já expliquei, ela leva em conta as parcelas que o servidor recebia na atividade. Então, você leva o vencimento básico ou o subsídio e mais as demais vantagens que sejam vantagens pessoais incorporáveis, vantagens permanentes que você receba, gratificações ou qualquer coisa assim. Essas vantagens, se elas estiverem vinculadas a indicador de desempenho, carga horária, produtividade ou similar, se tira uma média desse indicador pelo tempo recebido. Então, isso aí é a forma de você calcular cada parcela. No caso aqui, eu acho que da maioria que já recebe subsídio, seria o valor do subsídio, sem esse detalhe aí, já que não tem parcelas, não teriam essas parcelas que existem para outras carreiras, né? Mas, de qualquer forma, fica aqui a ressalva. Bem, aí a gente faz aqui uma simulação, eu vou passar, mas é de uma gratificação que um servidor recebe que varia de acordo com a carga horária. Isso tem muito para professor, para outras carreiras, né? Que recebem gratificações a depender da carga horária. Então, aí a gente fez algumas simulações de como seria, eu vou passar aqui, que eu acho que não se refere muito aos colegas. Mas, de qualquer forma, está aqui na apresentação. Bom, aí eu estava falando de regra geral atual. Aí, como eu falei, nós vamos agora para a regra de transição. Aqueles servidores que já estavam no serviço público e poderão se aposentar com alguma regra de transição. A emenda constitucional trouxe duas regras de transição. A primeira é a regra de transição dos pontos. Como é que é essa regra de transição? Para fazer jus a ela, o servidor precisa ter 59 anos de idade, ou 54, 59 para o homem e 54 para a mulher, 30 anos de contribuição, a mulher, 35 o homem, pelo menos 15 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que ele vai se aposentar. Se ele cumprir esses requisitos, ele está elegível para esta tabelinha que vem aqui a seguir, que é uma tabela onde ele vai somar a idade com o tempo de contribuição, certo? E se ele atingir esses pontos que estão na tabela, ele poderá se aposentar. 96 para o homem, 86 para a mulher, é o que ainda está em vigor. Esses pontos vão aumentar aí em maio já, né, para 97 e 87. Então, vejam que não é contraditório. Vocês poderiam perguntar, ora, a mulher, então, ela pode se aposentar com 54 de idade e 30 de contribuição. Se você somar um com o outro, dá 84. Mas na tabela ela precisa de 86. Então não pode? Não pode. Ela tem que ter mais idade ou mais tempo de contribuição em algum dos dois lados aí para atingir os 86 da tabela. Bom, então essa é a primeira regra de transição, certo? Você calcula os pontos somando a idade com o tempo de contribuição, desde que você tenha esses valores mínimos e que você atinja esses pontos que estão na tabela. E ainda tem um outro detalhezinho. Essa regra, como eu estou dizendo, você pode se aposentar por ela com idade menor, não é? Vocês estão vendo aí, a mulher com 54, o homem com 59. A idade é menor do que a idade atual. Porém, para ter integralidade e paridade, precisa, além de ter ingressado no serviço público até 31 de 12 de 2003, precisará ter a mulher 61 anos de idade e o homem 64. Portanto, você pode se aposentar por essa regra com a idade menor, mas se você quiser levar a integralidade e a paridade, só com 61 anos de idade para a mulher, 64 para o homem. É importante ficar atento a isso. Então, essa é a primeira regra de transição, que é a regra dos pontos. A segunda regra de transição é a regra de transição do pedágio, certo? Como é que funciona o pedágio? Vejam que a idade ela é intermediária. 57 anos para a mulher, 60
para o homem. Tempo de contribuição é o mesmo da regra anterior, 30 para a mulher, 35 para o homem, que era a regra anterior, né? Então, se mantém a regra anterior. 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Se o servidor cumprir esses requisitos, ele precisará precisará pagar um pedágio de 60% do tempo que ele faltava para se aposentar em 1/2/2020. Quanto tempo ele faltava para atingir aquele mínimo de tempo de contribuição, de 30 para a mulher e 35 para o homem. Então, se a pessoa faltava 2 anos, ele vai ter que pagar 60% de 2 anos. Então, ele vai ter que pagar mais aí, o que? Acho que 15 meses, alguma coisa assim. 60% de 24 meses, é só fazer a conta. Advogado não é muito bom de fazer conta. Mas é 60% de 24 meses. Nesse exemplo que eu dei. E assim por diante. Então, a pessoa vai precisar trabalhar um pouquinho mais do que os 30 ou 35. É 30, 35 mais o pedágio. Mas se ele cumprir esse pedágio, com essa idade menor, de 60 para o homem, 57 para a mulher, ele vai poder se aposentar com integralidade e paridade, desde que ele tenha ingressado no serviço público até 31/12/2003. Porque as regras de transição, elas são realmente todas só para quem entrou no serviço público até 31/12/2003. Naquele exemplo que eu dei para vocês de quem estava no serviço público desde antes das mudanças, que é justamente em 31/12/2003, foi quando terminou a integralidade e a paridade. Então, só tem direito à integralidade e paridade quem entrou antes dessa data. A regra de transição, não, hein? A pessoa pode se aposentar pela regra de transição tendo entrado depois de 31/12/2003. Só não vai ter integralidade e paridade. Que fique claro. Então, a regra de transição, ela vale para quem entrou antes de 2020. Mas a integralidade e paridade só vale para quem entrou antes de 31/12/2003. Bom, então, pessoal, eu já falei para vocês aqui de uma forma rápida, resumida, a regra geral atual e as 2 regras de transição que foram trazidas pela emenda constitucional. Para vocês terem uma ideia, esse pedágio na reforma federal era de 100%. Aqui na Bahia a gente reduziu para 60%. Essa tabela também dos pontos, ela era bem pior na regra federal. Nós também reduzimos essa tabela de pontos e fizemos ela um pouco mais acessível para os servidores daqui do Estado, mas seguindo a lógica da reforma federal. Bom, outra modalidade de aposentadoria é a incapacidade permanente. Então, o servidor que está incapaz para o serviço público, fica incapaz para o serviço público por alguma condição, ele pode ser aposentado por incapacidade permanente, que era invalidez anterior, agora mudou o nome, né? Uma coisa muito importante para falar sobre a incapacidade permanente é que não existe mais aquele rol de doenças graves que existiam antes para qualificar a concessão do benefício. Então, antes, se um servidor se aposentava por invalidez e tinha uma doença grave, ele tinha invalidez qualificada e ele recebia 100% da aposentadoria, do valor. Esse rol de doenças não existe mais. Certo? Então, o servidor que estiver incapaz para o serviço público, ele vai se aposentar por incapacidade permanente e a remuneração dele vai ser calculada da mesma forma que calcula hoje a regra geral da aposentadoria voluntária. Calcula-se pela média, depois essa média ele vai receber 60% da média, mais 2% por cada ano de contribuição, que passe de 20 anos para o homem e de 15 anos para a mulher. Então, a incapacidade ela é calculada deste mesmo jeito. Só existem estas exceções aqui para que a média seja de 100%, ou seja, não haja essa proporção. As exceções são se a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença no trabalho.
Então, somente nessas 3 situações é que não irá ter aquela proporção, e a média será integral, ou seja, serão proventos integrais na aposentadoria por invalidez. Como está aqui, ó, 100% da média. Claro que esse acidente de trabalho, essa doença profissional, essa doença do trabalho terão que ser comprovadas por laudo médico, da junta médica do Estado e de perícia médica por equipe multidisciplinar do Estado. Né? Mas é importante a gente frisar isso, não existe mais aquele rol de doenças. Antes bastava, quer dizer, uma forma de falar, pessoal. Mas assim, se o servidor tivesse uma doença grave daquelas, ele teria esse 100% da média da aposentadoria por invalidez, como era na época. Agora não. Então, a aposentadoria por incapacidade, ela sempre será calculada pela média e de acordo com aquele tempo, aquela proporção sobre o tempo de contribuição, exceto nessas situações de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Ok? Então, o importante para a gente colocar nessa parte da invalidez, que agora é incapacidade, é essa modificação aí. Aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, como eu já falei, é quando o servidor atinge a idade limite para permanecer no serviço público, ele é também calculado, é os 75 anos, e os proventos também são calculados pelo tempo de contribuição, fazendo essa mesma proporção que eu expliquei do tempo de contribuição. Acima de 20 anos, mais 2%, e se tiver abaixo também, proporcionalmente diminui abaixo do tempo de contribuição. Bem, um item importante para colocar aqui é que, tanto para invalidez, quer dizer, para incapacidade, quanto para a aposentadoria compulsória, o servidor, se ele tiver implementado os requisitos para aposentadoria voluntária e que seja mais benéfico, é claro que ele vai ter direito à regra mais benéfica. Certo? Então, tanto na compulsória quanto na incapacidade, vai ter direito à regra mais benéfica. Aí, aqui, a mesma forma de cálculo da incapacidade, que é a mesma forma de cálculo para a aposentadoria compulsória, que eu já expliquei. Posso passar. Agora, a gente tem aqui uma nova modalidade, que é o servidor com deficiência. Aposentadoria do servidor com deficiência. É uma nova modalidade que ela não estava regulamentada antes, então ela já existia na Constituição, mas não havia regulamentação. E agora, na emenda 26, ela foi regulamentada e já está, inclusive, se desenvolvendo aqui a solução aqui do Estado, que criou um grupo de trabalho, inclusive, para fazer essa avaliação dessa dependência, dessa deficiência, para a aposentadoria do servidor com deficiência. Então, é uma modalidade, não se confunde a deficiência com a incapacidade. Né? Então, o conceito de deficiência é trazido pela Lei Complementar 142, está explicado aqui, claramente, que é o servidor que se encontra com deficiência na interação da pessoa com o seu ambiente, não no indivíduo como resultado de um ferimento corporal. Tá? Então, essa deficiência pode ser servidor, inclusive, que ingressou já com deficiência, né, nas vagas destinadas a deficiente físico, como também pode ser uma deficiência adquirida posteriormente, mas que não gera incapacidade para o trabalho, mas gera uma deficiência. Então, o servidor com deficiência, ele é aposentado mais cedo, com menos tempo de serviço. Então, essa deficiência ela pode ser leve, moderada ou grave, de acordo com critérios médicos, né, de avaliação. E aí, a depender do grau da deficiência, ele tem essa redução aí no tempo de contribuição, se ela for leve, moderada ou grave, como está aí na tabela. Tá? Eu vou passar um pouco mais rápido sobre isso, porque é um tema ainda... assim, ele é mais distante de nós, né? Felizmente, esperamos. Então, mas de qualquer forma está aí essa redução que o servidor tem no seu tempo necessário para se aposentar se ele tiver deficiência. É o tempo com a deficiência. Então, se a deficiência for adquirida
durante o serviço público, ele tem que trabalhar este tempo aí com aquela deficiência. Deficiência grave. Uma mulher ela tem que trabalhar 20 anos com a deficiência para poder se aposentar de modo reduzido, certo? Bom, o tempo de contribuição, eu já expliquei aqui, a média... A forma de cálculo é a média aritmética simples, correspondente a 80% de todo o período. Então, nesse caso aqui do servidor com deficiência, a gente elimina as 20% piores remunerações e tira a média das 80% maiores. Uma pequena diferença para a média ficar um pouquinho melhor. Se ele tiver a idade, ele tem 100% da média. Independente do grau de deficiência, se o servidor tiver 60 anos de idade, o homem, 55, mulher, e tiver pelo menos 15 anos de contribuição e tiver a deficiência, ele também pode se aposentar pela deficiência. Senão, às vezes, ele poderia ter que ficar mais tempo do que os outros, né? Então, claro que, no mínimo, aí aos 55 mulher, 60 homem, ele pode se aposentar desde que tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Então, aqui é a explicação dessa questão da deficiência, que eu não vou entrar em detalhes. Servidor exposto a agentes químicos, físicos e biológicos, eu também não vou, pelo adiantado aqui do horário, eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos requisitos que estão aqui explicitados. A idade é igual, 60 para o homem e para a mulher, com pelo menos 25 anos de contribuição e efetiva exposição aos agentes químicos, físicos, e aí ele pode se aposentar antes. E para finalizar aqui, algo que é um pouco mais ligado a nós, é o abono de permanência. O abono de permanência ele não é um benefício previdenciário, tá? Ele é pago aos servidores que estão em atividade, então ele não é gerenciado aqui pela Superintendência de Previdência, pela SUPREV. Quem paga são os órgãos de origem, os poderes, etc. E o abono de permanência, ele é pago para o servidor quando o servidor cumpre os requisitos para se aposentar, em qualquer dessas regras que eu explicitei para vocês, e ele decide continuar trabalhando. Então, o abono de permanência, ele corresponde ao valor integral da contribuição previdenciária, do FUNPREV ou do MAPREV que o servidor paga. Então, se o servidor paga R$2.000 de previdência, ele vai receber um abono no mesmo valor de R$2.000. Pela reforma da Previdência, os estados poderiam modular esse abono de permanência. Poderiam, inclusive, diminuir o valor. Não ser mais 100% da contribuição, ser 50%, 60%, ou poderiam até extinguir o abono de permanência. Aqui no estado, ou criar outros critérios para a concessão do abono. Tudo isso foi permitido pela emenda constitucional de 103 de 2019. Aqui no estado foi decidido por essa lei 14.262 de 2020 que o abono de permanência continuaria em 100% do valor da contribuição previdenciária, porém foram criados alguns critérios não, algumas condições. Primeira condição é que se vedou as novas concessões até 31/12 de 2021, ressalvado o direito adquirido. Então, naturalmente, quem já recebia abono de permanência continua recebendo. Mas novas concessões foram vetadas a partir dessa lei, e isso ficará assim até o final deste ano. A partir de janeiro de 2022 é que se retomará a concessão dos abonos de permanência. Isso tudo foi devido também à pandemia e etc. Né? Entrou aí no pacote, nesse pacote aí de decisões pela pandemia. Então, os abonos de permanência, eles estão sustados à concessão de novos abonos até 31/12 de 2021. Mas ele continua sendo, em tese, o valor integral da contribuição previdenciária, para quem já tinha e para quem vier a ter a partir de janeiro de 2022. Outra mudança é que, a partir de janeiro de 2022, os poderes só poderão conceder abono de permanência a, no máximo, 10% da quantidade de servidores efetivos em atividade que eles tiverem.
foi feito o cálculo de que esse percentual de 10% atenderia a todos que recebem atualmente. Mas foi colocada essa limitação para que somente o máximo de 10% dos servidores em atividade possam receber abono de permanência. Então, a partir de 2022, quando voltar a ser concedido o abono, ele será concedido com esta condição, com esta limitação aí. Que, num primeiro momento, a gente imagina que todos os poderes terão, o executivo, no caso, é o pior, que está bem próximo aí de 10%, os outros, pela pesquisa que foi feita, estavam com mais folga, né? Então, a princípio, os abonos serão concedidos sem problema. Agora, com esse limite aí, que em algum momento pode chegar a acontecer. Caso se chegue a esse limite, existem critérios objetivos na lei para concessão do abono. Então, se tiver mais de 10% de pessoas pleiteando o abono dentre todos os que estão em atividade, o abono será concedido para aqueles que já adquiriram a aposentadoria há mais tempo e, estando empatados, também aqueles que tiverem a idade mais avançada. Seriam os critérios, vamos dizer, de desempate para a concessão do abono, caso ultrapasse esse limite aí de 10% dos servidores em atividade. O abono ele é concedido até o servidor se aposentar naturalmente, né? Desejar solicitar sua aposentadoria voluntária ou atingir a aposentadoria compulsória. Então, ele fica recebendo o abono até esse momento. Quando ele se aposentar, naturalmente, ele deixa de pagar, de receber o abono de permanência. E aí veio o que eu ia falar. Quando o servidor se aposenta, isso é outra questão também importante, já era assim, sempre foi, na verdade, desde 2002, mas é bom ressaltar que quando o servidor se aposenta, ele continua pagando previdência. Né? O sistema previdenciário ele é solidário, então, pela própria Constituição, ele não é um sistema onde eu contribuo para o meu benefício, eu contribuo para o sistema. Então, os servidores, mesmo aposentados, eles continuam contribuindo. Agora, há uma faixa de isenção. Então, até 3 salários mínimos, o servidor aposentado não paga previdência, aposentado e o pensionista não paga previdência até 3 salários mínimos. O que superar 3 salários mínimos, aí sim ele vai pagar 14%. E o que superar R$15.000, ele vai pagar 15%. É assim a nossa alíquota. É que hoje já é assim, 14% para nós ativos, 14%, e o que ultrapassa 15.000, 15%. Quando ele aposentar, continua a mesma coisa, só que tem uma isenção até 3 salários mínimos. Certo? Essa isenção, antes, ela era até o teto do regime geral, 6.000 e tantos reais. Agora é 3 salários mínimos aqui na Bahia. Pela regra da reforma federal, poderia ser acima de 1 salário mínimo. Alguns estados fizeram apenas acima de 1 salário mínimo. Então, os aposentados e pensionistas de muitos estados estão pagando a previdência acima de 1 salário mínimo. Aqui no estado, a gente está pagando acima de 3 salários mínimos. Essa foi uma outra modificação que a reforma da Previdência daqui do estado da Bahia trouxe. Então, eu enfatizei aqui para vocês nesse sentido. Então, assim, o que eu queria falar basicamente era isso. Claro que eu passei rápido aqui vários pontos, que se tiverem ficado com alguma dúvida, fiquem à vontade para as perguntas. E queria, de novo, ressaltar isso. A gente fez a reforma da Previdência baseada na reforma federal, mas modulando alguns aspectos para diminuir um pouco o impacto aqui para os servidores do Estado, porque a gente sabe que essa reforma ela realmente trouxe um impacto significativo para os servidores, a reforma de modo geral, né? A própria reforma federal principalmente. Então, que traz um impacto, é óbvio, não é? A gente sabe que o déficit previdenciário hoje, daqui do estado da Bahia, é extremamente elevado. Não é? Nós temos hoje um déficit na casa de 5 bilhões de reais, e a previsão dos cálculos atuariais é de que esse déficit cresça ainda até pelo menos 2035, por aí. Então, é um déficit muito significativo, que hoje está em torno de 10% do PIB do estado da Bahia.
né? 5 bilhões, o PIB do Estado da Bahia em torno de 50. Então, o PIB não, perdão, a receita corrente líquida. Então, é cerca de 10% da receita corrente líquida do Estado da Bahia, só com o déficit da Previdência. Então, assim, ele é bastante significativo. Nós dependemos disso, né? Porque o pagamento dos nossos benefícios, das nossas aposentadorias, depende de ter recurso para isso. E esse déficit coloca, né, até em xeque o pagamento dos nossos benefícios. Em algum momento pode colocar, não hoje, mas eu estou falando de futuro, né? Estou falando de daqui a 10 anos, 20 anos, não sei. Então, essa reforma realmente ela trouxe alguns pontos de vamos chamar prejuízo ou de dificultar a aposentadoria, porém, a gente realmente sente que é necessário, tanto que todo o Brasil fez, todos os regimes próprios no país praticamente já fizeram, o regime próprio da União também, e até em moldes mais drásticos do que os nossos aqui do Estado da Bahia. Como eu disse, foi feito um ranking pelo governo federal de todas as reformas das previdências dos estados. O governo federal fez um ranking, onde ele atribuía a nota 100 para aquele que fez a reforma igual ao governo federal, e a partir daí ele foi diminuindo a nota para quem fez concessões, para quem fez modulações. De todos os estados que fizeram reforma da Previdência, o estado da Bahia foi o que teve a menor nota 6, 60 pontos. Ou seja, foi aquele que mais mitigou os efeitos da reforma feita pelo governo federal. Isso que eu estou dizendo é dos estados que fizeram reforma da Previdência. Tem alguns ainda, minoria, que não fizeram reforma nenhuma. Claro que esses estão no zero, né? Não estão nem em 60, nem em 100. Eles não fizeram reforma. Mas dentre os que fizeram, a Bahia, junto com outro estado, não é a Bahia sozinha, tiveram essa nota 60, que foi a mais baixa. E nesse caso, a nota mais baixa, ela é, vamos dizer assim, melhor para o servidor, né? Então, foi o estado que mitigou um pouco mais a situação para o servidor. Então, era isso que eu queria passar para vocês, e aí retorno aí para o doutor Luiz Henrique, para passar algumas perguntas ou comentários que os colegas queiram fazer. Obrigado. Ótimo, doutor. Muito obrigado. A gente que agradece. Parabéns pela excelente exposição. O tema é denso, mas a exposição foi muito clara, muito objetiva e certamente irá nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Nós temos aqui, no momento, apenas 2 dúvidas, quer dizer, uma dúvida registrada no chat, que é a da nossa colega Luciana. Como ela fez aqui no chat, eu vou retransmitir para o senhor, mas se alguém quiser que o microfone seja ativado, a gente vai viabilizar isso para que a pergunta também seja formulada aí ao palestrante. A nossa colega Luciana, aluna, ela pergunta o seguinte: e para quem entrou após 31 de dezembro de 2003, como seria o cálculo da aposentadoria, doutor Eduardo? Ok. Quem entrou após 31 de 12 de 2003 poderá se aposentar com alguma das 2 regras de transição que eu expliquei. A regra dos pontos ou a regra do pedágio. Que é, por exemplo, o meu caso. Eu entrei no serviço público em 2004. Então, eu entrei justamente logo depois. Então, eu posso me aposentar por uma das 2 regras de transição. O que eu não posso ter é integralidade e paridade, porque isso é só para quem ingressou antes de 31 de 12 de 2003. Então, como vai ser o cálculo da minha aposentadoria? A média das remunerações. Aquele cálculo que eu expliquei. Vai se fazer a média de todas as remunerações que eu recebi, colocar numa planilha todas as remunerações que eu recebi desde quando eu ingressei, em 2004, até quando eu for me aposentar, atualiza essas remunerações para um valor da data em que eu for me aposentar, claro, pelo índice oficial de atualização. O governo todo mês publica um índice, a gente tem esse índice no próprio sistema de mês a mês. Então, atualiza todos esses valores, joga fora as 10% piores remunerações e tira uma média das 90% maiores.
Então, essa média, ela normalmente, como é uma média, ela não fica igual ao último valor que a gente está recebendo. O servidor, normalmente, ele tem uma curva ascendente na carreira, né? Você é promovido e tal, então, normalmente, você tem uma curva ascendente de remuneração. Quando você tira uma média, mesmo com essa atualização, normalmente a média não fica igual ao seu último contra-cheque, como se diz. Mas ela fica próxima. Se você não tiver uma variação aí muito grande durante sua vida funcional, a média pode ficar próxima. Mas é isso, a forma de cálculo é essa, é a média das suas remunerações. Certo? Perfeito, ótimo. Seguindo aqui a ordem dos colegas, já fiz a de Luciana, a Luíse manifestou também o interesse em fazer, mas acabou registrando aqui no chat. Eu vou transmitir aqui a pergunta de Luíse, na ordem. Na regra de transição para o servidor que ingressou após 31 de dezembro de 2003, mas antes da PEC 159 de 2020, como compatibilizar a regra do pedágio com a regra geral que prevê 60% mais 2% a cada ano que excede a 20 ou 15 anos? Certo. Não tem problema nessa compatibilização, porque são dois momentos distintos. O pedágio é o tempo que você precisa trabalhar a mais para poder se habilitar à aposentadoria. Então, digamos, pegando o exemplo aí de uma mulher, ela teria que trabalhar 30 anos. Com o pedágio, ela tem que trabalhar 30 mais o pedágio, digamos que seja mais 1 ano e meio. Então, ela vai ter que trabalhar 31 anos e meio, por exemplo. Quando ela completar esses 31 anos e meio, ela se aposenta. Aí, como vai ser calculada essa aposentadoria? Aí é que vem a outra questão que ela mesma falou, que é essa média, faz a média das remunerações e sobre essa média aplica-se 60% mais 2% por ano de serviço acima de 15, no caso da mulher. Então, se ela trabalhou 31, eu dei o exemplo 31,5, né? 31. Então, ela vai ter o quê? 2% por ano. Ela teve mais 16 anos, além dos 15. Então, ela tem mais 16 vezes 2, 32. Então, ela tem mais 32%. Vai ser 60 mais 32, 92% da média. Dando esse exemplo aí, dentro desse exemplo que eu supus aqui. Então, claro que esse 1 ano a mais que ela trabalhou do pedágio vai valer para aumentar o valor da média. Né? Então, são dois momentos distintos. Perfeito. O nosso colega Abraão também tem uma pergunta. Luciano, por favor, ative o microfone aí do colega Abraão. Já está ativo, doutor Luiz. Pronto. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Abraão. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos, sim. Ótimo. A pergunta é o seguinte. Para os servidores, e tem vários colegas na mesma situação que eu, pelo que eu já conversei, tem muitos servidores que eram de serviço público municipal ou federal antes de 2003, ingressaram na Bahia e averbaram o tempo de serviço, né? De serviço público federal ou municipal, ou mesmo estadual de outros estados, mas eram regimes próprios. Esses servidores que eram anteriores a 2003 em outras esferas, federal ou municipal ou de outros estados, vão ter direito também à integralidade, à paridade. E a outra pergunta é a seguinte: para quem entrou em 2004, que não está sujeito mais à integralidade, paridade, como no caso de doutor Eduardo, faltariam quanto tempo a mais? Seriam quanto tempo a mais? No caso específico dele, só para ter uma noção de cálculo. Obrigado. Boas perguntas. Olha só, a primeira é a seguinte: se não tiver havido solução de continuidade no tempo de serviço, no tempo que ele averbou, que nós averbamos, considera-se a primeira data de ingresso. Então, se o servidor ingressou no Serviço Público de Pernambuco antes de 2003, aí passou no concurso, foi exonerado lá, nomeado aqui no outro dia,
Quer dizer, não houve solução de continuidade, considera-se o ingresso dele a data inicial lá, 90, 95, qualquer data. Então, nesse caso que eu estou dizendo aqui, ele teria, sim, direito à integralidade e paridade. Se houver solução de continuidade, aí se considera a nova data de ingresso. Aí, se ele ingressou, por exemplo, em 2005, 2004, ele já não teria direito à integralidade e paridade. Esse é o entendimento adotado, um entendimento, inclusive, jurisprudencial e etc. Mas é assim. A segunda pergunta sua foi quem entrou depois de 2004, 2004, né, como eu, se o que ele vai ter que trabalhar mais. Bom, eu posso falar, como você até perguntou, do meu caso específico. Eu vou ter que trabalhar praticamente 5 anos a mais do que eu teria antes, pela regra anterior. Esse grupo de pessoas que entrou depois de 2003 até 2016, que foi quando entrou a Previdência Complementar, né, aqui na Bahia, no nosso caso, quem está dentro desse lapso temporal aí foi quem foi mais afetado pela reforma, que eu estou. Então, em termos de tempo, né, de ter que trabalhar mais tempo, foram os servidores que foram mais afetados. Então, na minha conta, eu tenho que trabalhar praticamente 5 anos, 4 anos a mais, 4 anos e pouco a mais do que eu teria que trabalhar antes, que é basicamente até os 64 de idade, né? Que é o que diz lá na regra. E isso se eu quiser me aposentar com 100% da média. Porque, como eu estava explicando, né, agora é 60 anos mais 2% por ano acima de 20, no caso do homem. Então, para eu ter os 40 anos de contribuição, para eu poder ter esse 100% da média, eu vou ter esses 40 anos exatamente quando eu tiver 64 de idade. E eu aposentaria antes com 60 de idade. Então, eu acabei tendo que ficar mais 4 anos. Ou terei que ficar pela mudança. Mas, assim, eu estou falando do meu caso. Cada caso tem que ser analisado individualmente, porque a pessoa pode ter mais tempo de serviço, entrou muito cedo, vai atingir 40 anos mais cedo, ou a pessoa pode querer aposentar com 98% da média um ano antes. Essa também é uma opção que, sei lá, 2%, será que faz tanta diferença? Então, eu estou até falando que eu vou a 64, mas eu não sei, pode ser que eu queira 63 com 2% a menos. Muito obrigado. Obrigado. Ótimo. Doutor Eduardo, nosso colega Marcelo Brito formulou a seguinte pergunta. Boa noite. Como fica a pensão de viúva de magistrado, tendo sido o casamento contraído após a emenda 26 de 2020? Tá. Como fica, em que sentido? Veja, eu vou explicar novamente a pensão. A pensão, ela é regida, isso é uma coisa importante, eu não falei na rapidez lá do slide, a pensão ela é regida pela lei vigente à data do óbito. Então, se o servidor faleceu há 20 anos atrás, a pensão será regida pela lei vigente naquela data, 20 anos atrás. E assim por diante. Então, no caso da pergunta dele, é um óbito ocorrido depois já da emenda 26, agora em 2020. Ok. Então, a partir de agora, a regra vigente é aquela que eu expliquei aqui. Então, a viúva ela vai receber a pensão por um tempo de acordo com aquela tabela que eu expliquei, a depender da idade dela. Se ela for muito jovem, menos de 21 anos, só vai receber por 3 anos, e assim por diante, e ela só será vitalícia se a viúva tiver acima de 44 anos, 44 ou mais. Essa foi uma regra que visa até fazer com que as pessoas mais jovens reestruturem sua vida, recebendo a pensão durante um tempo, mas sabendo que, em algum momento, elas vão ter que andar pelas próprias pernas e não vão mais receber a pensão. A gente sabe que havia muitos casos de pessoas muito jovens recebendo pensão de outras muito idosas, e havia casos de tentativa de fraude. Então, o governo federal fez essa regra, com essa tabela, já há mais tempo, isso não foi nem dessa reforma agora, foi da reforma anterior, trazendo essa tabela de tempo. Então, a primeira coisa é essa viúva,
ela vai receber a pensão por um determinado tempo. Só será vitalícia acima dos 44 anos de idade. Segunda coisa é o valor. Quanto vai ser esta pensão? Aí foi aquela outra forma que eu expliquei ali. Depende se o servidor estiver aposentado ou na atividade, aí a gente vai calcular a pensão de acordo com a remuneração dele. Depois desse cálculo, ainda se aplica aquela proporção pela quantidade de pensionistas. É 50% mais 15% por pensionista. Então, se o servidor faleceu e ele só tem a viúva, ela vai receber 65% do valor, por exemplo, da aposentadoria do servidor que já estava aposentado e faleceu. A viúva vai receber 65% desse valor. Claro que cada caso é um caso. Se tiver filho menor, já aumenta esse valor, e assim vai. Pode ter duas pensionistas, pode ter a esposa atual, a viúva, e uma ex-cônjuge pensionada judicialmente. Nesse caso, as duas podem receber a pensão e elas irão dividir a pensão. Aí há vários casos na situação concreta. Mas, de modo geral, o cálculo da pensão é feito dessa forma. Tem um colega aqui, César, querendo falar. Aqui na ordem, a nossa colega Renata, eu já passo a palavra para César. Nossa colega Renata Rocha, ela fez a seguinte sugestão: poderia simular com os dados de alguém do grupo que entrou antes de dezembro de 2003, só para ilustrar a aplicação da tabela que foi apresentada aqui. Por exemplo, acho que tem uma turma que ingressou em 99. Poderíamos fazer uma simulação com essa turma que ingressou em 99, só para termos uma ideia? Simular aposentadoria ou pensão? Imagino que seja aposentadoria. Simular aposentadoria é um pouco mais difícil, porque depende de muitos detalhes. Mas, falando de forma mais geral aqui para os colegas, considerando que a maioria que está aqui seja magistrado, eu não sei a colega, mas considerando que a maioria seja magistrado, se ele cumprir os requisitos para se aposentar, terá integralidade. Então, vai se aposentar com o valor integral da remuneração, do subsídio. O subsídio que ela está recebendo. Se ela se aposentar com aqueles requisitos que eu delineei aqui para vocês, nas duas regras de transição, né, em alguma das duas regras de transição, ou dos pontos ou do pedágio. Então, se a pessoa se aposentar cumprindo aqueles requisitos todos que estão ali, ela se aposenta com a chamada integralidade, que é pelo valor do último contra-cheque, como se diz, pelo subsídio que ela estiver recebendo, desde que cumpra aqueles requisitos. Aí, se não cumprir todos, é que pode começar a complicar, calcular a média, porque aí perde a integralidade, aí entra nessa regra que eu estou falando, de calcular a média, depois fazer 60% mais 2% por ano. Mas isso aí é se a pessoa não cumprir os requisitos das regras de transição que permitem ela ter a integralidade, no caso de quem entrou antes de 2003. Então, assim, é um pouco difícil eu fazer a simulação, quer dizer, é difícil em termos. Nesse caso que eu estou falando é fácil. Se ela cumprir todos os requisitos, é a remuneração dela. É o subsídio que ela recebe hoje. Entendeu? Entendi. Só uma dúvida aqui. É possível disponibilizar o material que o senhor utilizou hoje aqui na apresentação? É possível? Sem problema, eu mando para você, Luiz. E aí você depois pode passar para os... Manda para mim que eu repasso aos colegas. Bom, aí nós temos aqui uma dúvida da colega Ivonete Araújo. Os servidores que ingressaram no serviço público após 2003 estão sujeitos ao teto do RGPS? Não necessariamente. Só aqueles que ingressaram depois da vigência da Previdência Complementar aqui no Estado da Bahia, que é julho de 2016. Eu coloquei a data ali na apresentação. Quem ingressou a partir daquela data, de julho de 2016, estará, sim, submetido ao teto do RGPS. E a complementação será feita pela Previdência Complementar. Mas quem entrou depois de 2003, a partir de 2004 até 2016, não. Pode superar esse teto, que é o meu caso, o caso de muitos colegas aqui. Tem essa forma de cálculo
que eu disse aí da média e tal, não tem a integralidade, mas não está submetido ao teto, não. Pode superar o teto. E certamente superará, no nosso caso aqui. Perfeito. Nosso colega Marcelo, ele complementa a pergunta feita anteriormente. Ele diz o seguinte: como fica a pensão de viúva de magistrado, tendo sido o casamento contraído após a emenda 26 de 2020, considerando que o magistrado, na ocasião do casamento, recebia abono de permanência? Há algum reflexo? Não, não há reflexo. E o abono de permanência não integra o cálculo da pensão. Provavelmente ele está perguntando, pensando nisso, né? Porque o abono de permanência a gente está recebendo no contra-cheque, mas ele não integra o cálculo da pensão. Ele é uma verba indenizatória para o servidor que opta por continuar trabalhando. Então, o abono de permanência ele não entra nesta conta da pensão, do cálculo da pensão. Provavelmente ele perguntou pensando isso, é uma pergunta interessante, mas o abono de permanência não entra. São só aquelas verbas que você poderia levar para a aposentadoria. Então, o cálculo da pensão ele é sempre feito com base no que era incorporável para a aposentadoria. O abono de permanência não é incorporável, né? Quando a gente aposenta, a gente perde. Então, por essa mesma razão, o abono de permanência não entra na base de cálculo da pensão. Ótimo. Você sabe dizer quais são as vantagens da migração do regime próprio para o regime geral? Pelo menos do seu ponto de vista, quais são as vantagens de migrar do próprio para o geral? Provavelmente o colega está perguntando migrar do regime próprio para o regime de previdência complementar, né? Isso. Mas pode ficar no complementar ou não, né? Se não quiser aderir ao complementar, não precisa, né? Exatamente. Nós que já estávamos no Estado em 2016, nós não somos obrigados a migrar para o regime de previdência complementar. A gente migra se quiser. Aí, provavelmente, o colega está perguntando quais seriam as vantagens de migrar. Há um grupo hoje que está buscando formatar um benefício especial para estimular as pessoas, os servidores que já estão no serviço público, a migrarem para a Previdência Complementar. Esse benefício especial está sendo analisado. Sem um benefício especial, eu confesso que eu não vejo muita vantagem em nós migrarmos da Previdência, do regime próprio, para a Previdência Complementar. Eu não consigo ver grande vantagem. Assim, algumas pessoas já me falaram que, porque de qualquer forma você vai diminuir bastante a sua contribuição. Você vai ter mais dinheiro todo mês. Por outro lado, a sua aposentadoria vai ser o teto do regime geral. O resto você vai receber pela Previdência Complementar. Só que você contribuiu durante anos e anos com um valor bem maior. Né? Você contribuiu sobre a sua remuneração integral. Então, em tese, você perdeu muito que você contribuiu durante esses anos. Então, eu entendo que sem um benefício especial, que está sendo analisado, alguns estados até já fizeram, poucos, mas está todo mundo tentando aí fazer formatar algum tipo de benefício especial, eu não vejo grande vantagem em migrar. Mas depende da situação de cada um. Tem gente que tinha muito pouco tempo de serviço, aí pode valer a pena migrar. Talvez alguém que entrou no Estado em 2014 ou 2015, 2013, pode ser que valha a pena, ele tinha contribuído para o regime próprio muito pouco. Pode ser que valha a pena. Aí depende muito de cada caso, mas assim, quem entrou há mais tempo, quem entrou antes de 2003, por exemplo, que pode ter, inclusive, integralidade e paridade, eu não vejo vantagem em migrar. Sobre isso, há alguma expectativa de quando será aprovado o benefício especial? Não, realmente aí eu não faço parte desse grupo, isso aí está sendo capitaneado mais pela equipe da Previdência Complementar, né, o Jeremias, que já esteve aqui conversando com vocês, e há um grupo, que eu sei, um grupo de trabalho que ele e outras pessoas fazem parte, servidores também, mas eu não tenho uma previsão, uma expectativa assim, de quando isso vai ser definido e em que bases será esse benefício, né? Mas eu sei que há um estudo nesse sentido. Ok.
Eu passo a palavra ao colega Eduardo Padilha. Como ativar o microfone dele aí, Luciano? Já está ativado o microfone aqui, Luiz Henrique, viu? Ótimo, beleza, obrigado. Eu só não estou conseguindo me aparecer aqui, mas enfim, tudo bem. Boa noite, então. Obrigado aí ao colega Eduardo pela palestra, a Luiz Henrique aí pela MAB. A minha pergunta é simples, Eduardo. Eu entrei antes de 2003, eu tenho direito a caso eu queira, integralidade e paridade. Em alguma dessas regras, seja a regra de pontos, que para mim ficou claro, que eu só posso me aposentar pela integralidade e paridade aos 64 anos, como homem. Antes disso, não. Eu tenho que seguir aquelas regras de proporcionalidade, ok. E com relação à regra do pedágio, também é a mesma situação, 64 homens? Não, a regra do pedágio, ela nesse ponto, ela é bem melhor, vamos dizer assim. Se você cumprir a idade do pedágio, que é 60 para o homem, 57 para a mulher, você já tem direito à integralidade e paridade. Então, a regra do pedágio, ela tem uma vantagem aí, que você, com menos idade, você poderá ter integralidade e paridade. Pronto. Obrigado, então. Vou fazer minhas contas, então. Muito obrigado. De nada. O colega César, ele sinalizou aí, eu não sei que horas foi que ele levantou as mãos. Está levantando agora. Agora? Então, tem muito tempo? Deixa eu só fazer aqui essa pergunta de uma colega Marcelo Brito e já passo a palavra, César, que eu estou seguindo aqui a ordem do chat. Só um minutinho. O colega Marcelo Brito, ele complementou a dúvida anterior. Ele falou da questão do casamento contraído após a emenda 26, considerando que o magistrado, na ocasião do casamento, recebia abono de permanência. Aí ele adiciona a seguinte dúvida: além disso, a esposa é servidora federal ativa. Poderia acumular pensão com aposentadoria de entes pagadores diferentes? Pode sim, mas de acordo com aquela limitação que eu expliquei no início da minha apresentação. O que foi que eu falei? Que a partir de agora, quando o servidor, quando qualquer pessoa acumular uma aposentadoria com uma pensão, ela vai ter um redutor no menor benefício. Então, esse exemplo que o colega deu é exatamente isso. Ela, sendo servidora federal, ela vai ter uma aposentadoria lá no Serviço Público Federal e uma pensão aqui no RPPS da Bahia. Então, ela vai ter aposentadoria e pensão. Ela vai ter que optar por receber o maior dos dois de modo integral e o menor com aquela redução da tabela que eu mostrei no início da apresentação. Então, pode acumular, mas vai haver uma redução do benefício menor. Certo? Ótimo. Obrigado. Pronto, César. Pois não? Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Eduardo e os demais. Doutor Eduardo, eu não sei se é pertinente a minha pergunta, mas se o senhor pode abordar, diz respeito à contribuição do inativo, contribuição previdenciária do inativo. Esse é um fato relativamente novo, porque nos tempos anteriores, né, o inativo não contribuía para a Previdência. E aí, depois de 2003, salvo engano, para cá, passou a contribuir. Se o senhor puder fazer uma abordagem sobre isso, percentuais, eu ficaria satisfeito com a sua resposta. Tá certo, César. Como você bem colocou, a partir de 2003, começou a haver a contribuição previdenciária também do inativo, na Emenda Constitucional 41, de 2003. Então, o inativo, desde então, contribui com a Previdência. Eu cheguei a explicar isso no final, mas vou colocar de novo de modo rápido. O inativo, ele continua pagando Previdência nas mesmas alíquotas que nós ativos pagamos, ou seja, 14% até R$15.000 e 15% a partir de R$15.001 para cima. Sobre o que exceder, não é 15% de tudo, é 15% do que exceder 15 mil. Só que o inativo ele tem uma faixa de isenção de 3 salários mínimos. Então, até 3 salários mínimos ele não paga nada. Então, imagine aí, um aposentado que ganha pouco, aposentou ganhando R$2.800, ele não vai pagar previdência nenhuma. Agora, quem se aposentar ganhando mais, vai pagar sobre o que exceder. Então, na prática, ele vai pagar 14% de 3.300 até 15 e 15% do que exceder.
certo? Essa vai ser a contribuição previdenciária do inativo e do pensionista, no caso também é igual, certo? Então, essa é a regra, como o colega tinha dito, já vem desde 2003. Isso não foi modificado agora na emenda constitucional. O que modificou agora foi só essa isenção, que a gente chama na prática, o termo técnico correto é imunidade, não é isenção. Essa imunidade previdenciária, que antes era até o teto do regime geral, 6.300 e alguma coisa, agora é 3.300, certo? Mas a contribuição ela já havia, só que antes era sobre o que excedia 6.000 e alguma coisa, agora é sobre o que exceder 3 salários mínimos, certo? Tem uma pergunta aqui da colega Maria Cláudia. Ela deu boa noite e registrou o seguinte: quero fazer uma pergunta. Nós que estamos nas regras de transição, temos direito a fazer aposentadoria complementar? Bom, mais ou menos como nós falamos. Ela provavelmente está se referindo ao sistema de previdência complementar. Nós podemos migrar para o sistema de previdência complementar. Só que aí nós vamos entrar nas regras da previdência complementar. A nossa aposentadoria vai ficar limitada ao teto do regime geral e a gente vai receber o que exceder pela previdência complementar de acordo com o que a gente contribuir. E aí foi o que nós falamos. Eu não sei se vale a pena para quem já está no regime do RPPS, que ingressou antes, fazer essa migração. Depende muito do caso concreto. Uma pessoa que ingressou em 90, não vale a pena. Uma pessoa que ingressou em 2004, 2005, dificilmente vale a pena também. Mas já quem ingressou em 2014, 2015, 2016, um mês antes, pode ser que vale a pena. Então, depende do caso. Aí a gente realmente tem que analisar o caso concreto para... na verdade, cada um, né, tem que analisar a sua condição para saber se vale a pena. Mas, em termos de regra, quem optar por fazer esta migração vai entrar na regra do regime de previdência complementar. Ou seja, vai receber a sua aposentadoria até o limite do regime próprio, 6.300, 6.400, eu nunca sei o número, e a mais do que isso vai receber pela previdência complementar de acordo com o plano que ela estiver contribuindo. Ótimo. Maria Cláudia, só acrescentando, se você optar pela migração e quiser aprofundar o conhecimento com relação ao modelo da Prev Nordeste, que é quem gerencia a aposentadoria complementar aqui na Bahia, sugiro que veja a live que nós fizemos com o Dr. Jeremias, o presidente, e eu posso também te encaminhar o contato de algum consultor que trabalha na Prev Nordeste para te esclarecer eventuais dúvidas acerca da formatação da aposentadoria complementar. Perfeito, exatamente. Bom, continuando aqui, Luiz retorna a pergunta e questiona o seguinte: o pedágio de 60% e o sistema de pontos são regras de transição cumulativas? Não, são regras de transição excludentes. Você escolhe uma ou outra. E, naturalmente, lhe aproveita mais, lhe beneficiar mais. Ótimo. A colega Virgínia pergunta se tem alguma calculadora disponível para fazermos uma simulação. Olha, aqui na Suprev, a gente está desenvolvendo com o sistema, o RH Bahia, que não é o sistema de vocês, né? A folha do Tribunal de Justiça ela é separada da folha do Poder Executivo, então a folha, tanto de ativos quanto de inativos, do TJ, ela é gerenciada pelo próprio TJ, que tem um sistema próprio. A gente está desenvolvendo aqui no RH Bahia, que é o sistema daqui do Executivo, uma forma de cálculo, como se fosse uma calculadora, um simulador, para fazer isso. Não está ainda pronto, mas a gente está desenvolvendo. Eu não sei dizer a vocês se a mesma coisa está sendo feita aí pela Secretaria aí de Administração do TJ. Alguma situação de desenvolver um sistema para calcular e fazer simulação das aposentadorias. Mas é uma tendência, é algo interessante, importante.
Tem umas calculadoras que a gente encontra aí na internet, mas elas não são parametrizadas com as regras daqui da Bahia. Porque, como eu falei para vocês, aqui na Bahia a gente fez uns ajustes na regra dos servidores federais, né? A gente diminuiu a idade, botou um pedágio diferente, fez alguns ajustes. Então, as que a gente encontra aí pela internet, elas não estão muito precisas para as regras daqui do estado da Bahia. E até uma que foi feita, segundo dizem, para o estado da Bahia, com as regras daqui, também não está perfeita. Eu já entrei, já fiz alguns testes, e ela também não funciona. Sim, ela funciona, mas ela comete alguns erros. Então, assim, nesse momento, a gente não tem essa calculadora ainda, essa é a verdade. Uma calculadora 100% fidedigna a gente não tem. Mas está sendo desenvolvida aqui, e eu imagino que os outros poderes também busquem fazer parecido. Ótimo. A colega pergunta aqui, como receberemos o material do palestrante? Será enviado para o e-mail da AMAB? Sim, nós iremos encaminhar o material do palestrante, tanto o link da live, como o PDF que foi exibido aqui nesta explanação. Letícia complementa, a dúvida é se há vantagem na migração de quem entrou em 2013 e não tinha tempo de contribuição anterior. Ela ingressou em 2013 no serviço público, não fez parte do serviço público antes dessa data e deseja saber se é vantajoso na sua opinião. Como eu estava falando, aí é um caso que pode ser que vale a pena ela aprofundar a análise, aprofundar o estudo. Aí, como você disse bem, é muito importante, eu acho, no caso dela, entrar em contato com a Prev Nordeste, com o Jeremias e a equipe dele, que tem consultores, para fazer uma simulação dos planos de benefício, para ela calcular e ver se valeria a pena fazer essa migração. É realmente uma conta que não é simples, porque a gente diminui o que a gente vai pagar por mês aqui ao regime próprio, aí você tem que calcular quanto você vai pagar ao regime de previdência complementar, para ver quanto você vai ter de benefício lá na frente quando você se aposentar. Não é uma conta simples, eu confesso para vocês que eu mesmo não sei fazer exatamente essa conta. Depende da situação, depende muito da pessoa. E no caso dela, como ela ingressou bem recente, 2013, próximo de quando entrou em vigência a Previdência Complementar 2016, pode ser que valha a pena, apesar de que ela está contribuindo até hoje, 2021, sobre a remuneração integral. Ela já tem aí 7 anos contribuindo sobre a remuneração integral dela. Isso aí, enquanto não tiver um benefício especial, como eu falei, vai ser perdido. Então, o que ela contribuiu a mais dos 6 mil e pouco vai ser perdido. Então, assim, vale a pena? É duvidoso. Eu realmente tenho sérias dúvidas. Eu acho que eu ainda esperaria um benefício especial para fazer a migração. Mas recomendo que ela converse com a equipe da Prev Nordeste para fazer uma simulação. E nas simulações ver se vale a pena. Ótimo. Fábio, o colega Fábio, ele registra o seguinte, ele perdeu a conexão, então ignore se tiver respondido. A pergunta dele é o seguinte, como funciona a opção pelo regime complementar para os ingressos antes de 2016? É possível? Quais são as regras? Como ficam as contribuições já vertidas acima do teto no período de contribuição? Foi mais ou menos o que eu falei agora. Enquanto tiver esse benefício especial, essas contribuições vertidas acima do teto são perdidas. Por isso que se tem a ideia de instituir alguma espécie de benefício especial para que essas contribuições não sejam perdidas. Acho uma forma de compensar isso. Mas o que se tem hoje é que essas contribuições seriam perdidas e a pessoa, para fazer essa migração, é uma questão de opção. Ela teria que fazer uma opção junto ao RH, no caso aí de vocês do tribunal, fazer essa opção dizendo que deseja migrar para a Previdência Complementar. Aí ela iria procurar a Prev Nordeste, optar por algum daqueles planos de Previdência Complementar para aderir. Neste caso, ela ficaria, então, aqui no regime próprio, contribuindo apenas até 6 mil e poucos reais, o teto do RGPS, e também, quando ela se aposentar, ela só vai receber aqui por nós o teto do RGPS. Mas é uma opção. O servidor vai e faz essa opção no RH. É isso. Em caso de migração
Havendo indefinição sobre eventual benefício especial, haverá algum aporte por parte do Estado da Bahia na composição dos valores dos proventos de aposentadoria? Não, se não houver benefício especial, não tem essa previsão legal nesse momento. Assim, eu não tenho como falar do futuro, né? O que é que vai acontecer no futuro, mas o que eu posso falar hoje é que não há essa previsão legal. Quer dizer, se eu resolver migrar para a Previdência Complementar e não houver benefício especial, eu irei me aposentar pelo regime próprio com o teto do regime geral. E vou receber a complementação pelo regime de Previdência Complementar. Agora, o Estado da Bahia, ele faz um aporte na Previdência Complementar. Essa é a grande vantagem da Previdência Complementar em relação a uma Previdência privada qualquer. Não é porque é melhor eu fazer a Previdência Complementar do que eu ir num banco qualquer e fazer Previdência privada. Porque na Previdência Complementar o Estado entra com 8,5%. Então, tudo que eu estiver contribuindo, o Estado está contribuindo também até o limite de 8,5%. E isso não tem nenhum banco, é claro. Nenhum banco vai pagar para a minha aposentadoria no futuro. Então, existe essa contrapartida do Estado na Previdência Complementar. Essa é a vantagem dela em relação às previdências privadas. É uma das vantagens, né? Mas em relação ao benefício especial, ao que eu já contribuí, que é o que os colegas estão perguntando, as contribuições que eu já verti no passado, se não houver esse benefício especial, elas serão perdidas. Caso eu faça a migração, claro. Ótimo. O colega João Lopes, ele gostaria de formular uma pergunta, ele levantou aqui a mão. Ative o microfone dele, Luciano, por favor. E a gente já retoma em seguida para o chat. O João Lopes, doutor Luiz, ele está sem microfone, eu não consigo nem solicitar ele que ative o microfone. Então, infelizmente, me parece que ele está sem microfone. Está desativado o microfone dele? Seria isso? Não, ele está sem, ele, como se ele não tivesse microfone no aparelho ou no computador dele. Se ele puder colocar no chat a dúvida, mas em princípio, para mim... Ou registra a dúvida aqui para a gente, ou então vê uma outra solução para ativar o microfone, que a gente disponibiliza aqui o canal para que ela seja feita de forma oral, a pergunta. Veja se você consegue construir com ele uma solução aí, Luciano, enquanto a gente avança aqui nas perguntas que estão registradas. Ok. Retomando. O colega Marcelo Brito parabenizou o palestrante, doutor Eduardo, e a mim também. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Maria Clara. Qual o índice que atualizará o valor da aposentadoria de quem se aposentar pelas regras de transição? Pergunta de Abraão. Se a pessoa se aposentar pelas regras de transição com direito à paridade, ou seja, ingressou antes de 2003, o reajuste será o mesmo reajuste do servidor em atividade, que é a paridade. Então, quando tiver um reajuste para os ativos, o inativo vai receber também. Se ele se aposentar sem paridade, porque ingressou depois de 2003 ou porque não quis, pode ser também, ele vai ter o reajuste geral, o mesmo reajuste do regime geral, o reajuste do INSS, para falar de forma mais clara. O reajuste que todo ano é dado no início de janeiro, que reajusta aquele valor lá do INSS. Certo? Então, são essas duas possibilidades de reajuste. Quem tem paridade recebe o mesmo reajuste do ativo, quem não tem paridade recebe o reajuste do regime geral. Ótimo. Temos aqui alguns agradecimentos, alguns parabéns ao expositor, principalmente. Janine pergunta aqui. Eu entrei no TJBA em maio de 2000, como analista. Mudei para o cargo de juíza em setembro de 2013. Melhor permanecer no regime próprio, certo? Certo, mas ela pergunta aqui embaixo, neste caso, mantenho paridade e integralidade? Não. Como eu venho dizendo, a integralidade e paridade é para quem ingressou antes de 2003.
Nesse caso aqui, Janine ingressou em... 2000. Ah, não, ela ingressou em 2000, perdão. Eu li em 2010. Ela teria, sim, paridade, sim. Sim. Se não teve a solução de continuidade, né? Não tiver tido solução de continuidade, exatamente. Quando ela mudou ali de analista para juíza, se ela não teve a solução de continuidade, ela mantém a integralidade e paridade. Eu vi 2010. Perfeito. Janine está bem, deu bem. Fábio, no caso do palestrante, a partir dos 59 anos, ele vai poder receber abono de permanência, já que poderia se aposentar de forma proporcional, ou só quando atingir o tempo para 100% da média? Poderia, sim. Poderia me aposentar, ou poderia receber o abono de permanência, sim, mesmo que eu não tivesse ainda, né, o direito a 100% da média, mas se eu já tivesse os requisitos mínimos para me aposentar, eu já poderia pedir o abono de permanência. E aí eu fico, inclusive, trabalhando, digamos, até os 64, para ter minha média de 100%, e aí eu me aposento, recebendo o abono desde os 59, como o exemplo aqui que o Fábio deu. Então, pode sim. Quando a gente cumpre os requisitos mínimos ali para se aposentar, daquelas regras que eu expliquei, tanto a regra geral quanto as duas de transição, a gente pode pedir o abono de permanência. E fica recebendo esse abono até quando quiser se aposentar. Justamente a gente pode ficar esperando para adquirir uma regra melhor lá na frente e aí se aposentar por essa regra melhor. Ótimo. A colega Jaqueline pergunta como nós iremos disponibilizar esse material. Jaqueline, a gente vai fazer de tudo para disponibilizar de todas as formas que estão aí à disposição, por e-mail, WhatsApp, fazer de tudo para que chegue até o associado. Então, a gente vai tentar. Se não chegar, eventualmente, a um associado, entre em contato com a MAB que a gente vai corrigir o erro. Mas a ideia é a gente utilizar todas as ferramentas disponíveis para transmitir o material. Tanto a live gravada como o PDF que foi produzido pelo palestrante. Alguns agradecimentos. Sim, é possível, Jaqueline, assistir a live de Jeremias. Posso te disponibilizar. Se puder, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp. O expositor... Doutor Luiz, Oi. No link do YouTube da TV AMAB, tem a palestra do Dr. Jeremias. E provavelmente essa também vai ser publicada lá, no YouTube. Pronto, ótimo. Então, temos aí essa ferramenta no YouTube e eu posso também encaminhar pelo WhatsApp, que eu já encaminhei para alguns colegas que me procuraram. Posso também encaminhar, mas fica aí essa opção do YouTube. Luiz, Oi. Eu queria aproveitar para colocar, já que os colegas estão perguntando muito sobre isso, né? Disponibilizar a live e o material. Nós fizemos aqui na Suprev uma série de 4 lives, cada uma com 1 hora de duração, sobre a reforma da Previdência. Que são lives mais detalhadas, onde eu explico com mais detalhes, sendo redundante, cada uma dessas regras, tanto de pensão quanto de aposentadoria. Essas lives estão disponíveis também no YouTube da SAEB, Secretaria de Administração do Estado. Então, basta entrar no canal da SAEB no YouTube, procurar lá nas lives de 2020, que tem 4 lives daqui da Suprev, cada uma com cerca de 1 hora de duração, onde eu me aprofundo um pouco mais nesses temas que a gente falou aqui hoje, né? Com mais tempo, são mais ou menos 1 hora por live, então deu para entrar mais nos detalhes de cada assunto. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que tem um colega ou colega que está perguntando sobre diferenciar novamente a regra de transição de pontos e do pedágio. Isso. Assim, eu teria que voltar ao slide, que tem muitos detalhes de diferença em cada uma. Tanto nos requisitos de idade, tempo de serviço público, tempo de contribuição, quanto nos pontos e no pedágio. Mas, basicamente, é o seguinte. A regra dos pontos, você tem requisitos mínimos e, depois desses requisitos mínimos, você soma a idade com o tempo de contribuição. Se a idade e o tempo de contribuição der o valor de pontos que está na tabela, você pode se aposentar. Para ter integralidade e paridade, tem que ter 64 anos um homem e 61 a mulher. Em regra geral, essa é a regra dos pontos, em linhas gerais. Do pedágio,
ela é diferente. Ela tem requisitos um pouco diferentes de idade, só que você, se cumprir esses requisitos de idade e tempo, você apenas paga um pedágio, ou seja, trabalha um pouco mais de tempo, trabalha 60% do tempo que você faltava para se aposentar em fevereiro de 2020, 60% deste tempo, você trabalha a mais do que os 30 para a mulher, 35 para o homem, e aí você se aposenta com paridade e integralidade. Mas assim, vendo a live, vendo a apresentação, você entende isso com mais facilidade. Perfeito. Alguns colegas aqui parabenizando, principalmente o palestrante. Luciano, você conseguiu ver uma solução para o colega João Lopes? Não, ele não retornou o contato e aparentemente ele não tem microfone. Tá, então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer contato com ele amanhã, vou colher a dúvida dele e, em seguida, eu entro em contato com o doutor Eduardo para a gente não ficar com esse associado aí com a dúvida pendente. Pode ser, doutor? Claro. Eu entro em contato com ele, faço a ponte aí entre vocês para a gente esclarecer a dúvida dele, tá bom? Então, acho que encerraram as perguntas. Eu creio que não tenha mais nenhum aqui, pelo menos registrado. Não sei se algum colega levantou aí a mão. Você viu algum colega aí, Luciano, que tenha levantado a mão? Não, só o doutor João Lopes mesmo. Só o doutor, pronto, ótimo. Então, podemos encerrar. Doutor Eduardo, agradeço novamente a disponibilidade, sua exposição foi muito esclarecedora. O tema é denso, é muito complicado, é complexo. A gente tem um pouco de dificuldade de assimilar as regras e a cada dia novas regras vão sendo aprovadas. Isso dificulta muito a nossa compreensão, mas com a sua live, certamente muitas dúvidas foram sanadas. Então, eu registro aqui os parabéns e agradeço de coração a disponibilidade por ter atendido ao nosso pedido. Muito obrigado, doutor Luiz. Eu queria agradecer a todos que assistiram, todos que mandaram aí felicitações, parabéns. Queria agradecer bastante a oportunidade. Um abraço aí a todos. Saúde nesse momento, né? Todos os cuidados aí nesse momento gravíssimo de pandemia. Saúde para todos nós. E um grande abraço a todos os colegas. Obrigado novamente a você e a Amab pelo convite. Estamos à disposição na Suprev para tirar outras dúvidas e sempre aí na parceria em qualquer questão relativa à Previdência. Valeu. Obrigado e um abraço a todos. Ótimo, obrigado. Obrigado também aos associados que participaram. Boa noite a todos. Eu vou ficar aqui na live para ser o último a sair, mas quem quiser já encerrar a conexão, agradeço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, um forte abraço.